perfeita e absoluta. E é com base nisso que eu queria pedir a você que abrisse em Apocalipse capítulo 2. Aos que nos visitam, nessa manhã a gente está fazendo uma série. Aliás, estamos voltando a essa série hoje, depois de quase que umas férias pastorais aí, recebendo amigos para pregar aqui por 2 domingos. Mas hoje a gente volta para a última carta do capítulo 2 de Apocalipse, que é a carta do meio, a 4ª carta que Jesus Cristo manda para aquelas igrejas na Ásia Menor. Vou fazer uma pequena revisão aqui do que a gente já viu. Primeira carta que ele manda, né, depois de uma visão extraordinária, João está ali exilado na ilha de Patmos e olha para trás, né, no dia do Senhor, num domingo como hoje, e ele então tem a visão de Cristo glorificado. Ele tem a visão que não é o que a gente espera de ver Jesus Cristo. A gente não espera ver ele com os pés de bronze, com os olhos de fogo, com a espada de 2 gumes saindo da sua boca, com vestes resplandecentes. Aqui há uma espécie de compreensão do que são os atributos de Deus. E João, que tinha visto Cristo na cruz do Calvário com a fronte ensanguentada, agora tem essa visão gloriosa do Salvador, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E são essas características de Cristo que estão sendo colocadas em cada uma dessas cartas para essas 7 igrejas na Ásia. E a primeira a gente viu é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a mais conhecida de todas dessas 7 cartas aqui. Ela é parabenizada por Cristo, porque ela tinha uma doutrina muito bem delineada. Era uma igreja que amava a doutrina de Cristo e amava a ética cristã. Entretanto, eles tinham perdido o primeiro amor. E Cristo disse, isso não é suficiente. Toda a doutrina e toda a ética não é necessariamente tudo que eu quero. Vocês estão incompletos. E se vocês não se arrependerem, eu vou arrancar do seu lugar o seu candeeiro. Vocês precisam se arrepender. Amem a doutrina, amem a ética, mas me amem acima de todas as coisas. Depois a gente foi para a carta de Esmirna. E na carta de Esmirna e na carta de Pérgamo, que são as 2 cartas seguintes, a gente percebe que o Senhor Jesus fala da perseguição que aquelas igrejas estavam sofrendo. Policarpo e Antipas foram 2 homens, um de cada uma dessas igrejas, que morreram por causa do Evangelho, que foram queimados vivos por causa do testemunho de Cristo. Aliás, como uma nota fora aqui da pregação, a gente está orando em Nairobi, no Quênia. Nós perdemos um missionário ontem, que foi queimado vivo também por conta da fé e por conta do seu testemunho sobre o Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa orar pela sua esposa, pela sua família e pela missão, não é, que perde, entretanto ganha em testemunho, ganha em fé, e ele certamente está na presença de Cristo. Mas isso acontecia com muito mais frequência naquele tempo, e Jesus então conforta aquelas igrejas dizendo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Ainda que eu morra, ainda que vocês morram, vocês viverão. Sejam fiéis até a morte e vocês receberão a coroa da vida. Portanto, a perspectiva de quem tem a Cristo é completamente diferente diante da vida e diante da morte. E essa é a ideia por trás dessas 2 cartas. E hoje a gente chega então na maior de todas as cartas, na carta de Tiatira, bem no meio da Ásia Menor. Quando você começa em Éfeso e vai subindo, antes de começar a descida, chega ali na cidade importantíssima de Tiatira. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes deixa eu ler o texto a partir do versículo 18. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 até o versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, o que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o
tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus filhos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles mesmos dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerás, e reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu queria convidar as crianças que pudessem vir até aqui à frente para a gente iniciar a pregação falando diretamente aos seus corações. Queria chamar as criancinhas aqui. Tinha uns de vocês aqui que eu estava com saudade, viu? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Podem vir. Nesse texto que a gente acabou de ler, a gente aprende algo muito importante. Todo mundo aqui, a gente já viu isso no passado. Todo mundo aqui é pecador, a gente desobedece, a gente erra, mas a gente sabe qual é o caminho que a gente tem que fazer quando a gente faz isso, que é o de se arrepender e de dizer aos pais, de dizer, ó, errei. Esse é o caminho do arrependimento. Nesse texto aqui, sabe o que é que Deus diz? Ele diz para obedecer, mas ele diz mais do que isso. Ele diz que dá tempo para a gente, para que a gente se arrependa. Você sabe o que é se arrepender, não? Sabe? Eu vou tentar explicar para vocês. Se arrepender é mais do que simplesmente ficar triste quando a gente faz alguma coisa errada. Isso faz parte. Quando a gente faz algo errado, a gente deve ficar muito triste. Às vezes até chorar. Mas chorar só e ficar triste não resolve o problema. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente muda. A gente não quer mais fazer aquele mesmo erro, cometer aquele mesmo pecado. E o que a gente deve pedir a Deus é que nesse tempo que Ele dá para que a gente se arrependa, a gente sempre use para se arrepender. Ela está subindo, mas ela não vai cair, não. Para que a gente se arrependa sempre. Tá bom? Vamos orar juntos? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda a obedecer. Mas quando a gente faz algo errado, nos ensina a nos arrepender. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá para nos arrepender. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Gente, Tiatira
foi uma cidade fundada por nada menos do que Alexandre o Grande, por volta de 300 anos antes de Cristo. Portanto, uns 350, 360 anos antes dessa carta ser escrita ali para aquela cidade. E foi uma cidade construída de uma forma extremamente estratégica. Ela, por ser no centro da Ásia Menor, ela era uma cidade de muito comércio, de muita indústria. Se vocês se lembrarem um pouco da Bíblia, principalmente do livro de Atos, essa cidade ela é citada quando Lídia está ali em Filipos, em Atos capítulos 16 e 17. Lídia era uma mulher que tinha ali uma certa reunião de oração. Ela não era crente ainda, mas tinha um temor a Deus. E uma das características que o apóstolo Paulo acha nela é exatamente que ela era uma mulher de negócios, uma vendedora de púrpura. E o texto diz que ela era de Tiatira. Tiatira era uma cidade extremamente rica, uma cidade que tinha uma propensão para os negócios extraordinária. Entretanto, quando Jesus se apresenta para essa cidade rica, cheia de si mesma, ele se apresenta talvez da forma mais gloriosa possível aqui no versículo 18. Ele diz que é o Filho de Deus. Vocês podem ter o que vocês acharem que tem, vocês estão diante daquele que é o Todo-Poderoso, diante daquele que tem o nome, como a gente cantou aqui, acima de todo nome, e diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Filho de Deus. Ele tem os olhos de fogo, os olhos que a tudo prescruta, os olhos que tudo vê, os olhos que absolutamente ninguém pode se esconder. E aqui nós temos questões positivas e negativas em relação a isso, em relação à nossa vida, em relação a como nós vivemos corandeu diante de Deus. Mas ele também é aquele que tem os pés de bronze, demonstrando, trazendo a imagem lá de Daniel, quando Daniel tem o sonho e aquela estátua aparece com os pés de bronze, dizendo: eu sou o poderoso que domino sobre todas as nações. Portanto, para essa igreja ou para essa cidade que podia se achar algo demais por conta do dinheiro, por conta da fama, por conta do poder, Jesus se apresenta como extremamente superior, trazendo 3 dos seus grandes atributos: o atributo da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. Ele pode todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele conhece todas as coisas. E queridos, como eu e vocês precisamos, de um lado, temer e tremer diante dessa realidade, mas de outro lado, nós devemos nos confortar diante dessa realidade. Nós devemos temer e tremer, por quê? Porque Ele tudo vê. E todas as vezes que nós nos esquecemos disso e nos permitimos levar pelo nosso próprio pecado, ou pelos desejos do nosso próprio coração, ou pelas mazelas da nossa própria alma, nós precisamos ser lembrados de que nós podemos esconder o que fazemos ou o que pensamos do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos. A gente desenvolve uma autoproteção tão grande em relação aos nossos pecados que às vezes a gente consegue esconder da gente mesmo. Mas de Deus ninguém consegue esconder. Ele tudo vê. Entretanto, por tudo ver, Ele também vê os nossos esforços de santificação. Ele também vê e percebe o desejo que nós temos no meio de luta. E queridos, entendam, eu conheço e nós sabemos as lutas que todos nós passamos por aqui. É difícil ser santo. É difícil buscar uma vida de proximidade com Deus no mundo caído. E todas as vezes, aprendam isso aqui, queridos, todas as vezes que nós tentamos nos aproximar de Deus, Satanás vai tentar fazer de tudo para que essas dificuldades sejam tão grandes, tão gigantes, tão imensas, que nós tenhamos medo de nos aproximar de Deus. E um certo temor é importante. Deus quer de você como um todo.
Ele não quer apenas uma parte de você. Ele quer que você seja completamente dele. Entretanto, queridos, como gracioso e bom que é, Ele percebe os pequenos gestos, as pequenas coisas que fazemos, os seus olhos tudo vê. Descanse, querido, querida, descanse no fato de que Deus percebe aquilo que você faz. Mas Ele também é o Todo-Poderoso. Ele não apenas vê tudo e julga todas as coisas, mas Ele é capaz e poderoso para transformar aquilo que nenhum coração humano jamais pôde sequer pedir ou pensar. Às vezes a gente passa por circunstâncias em que a gente diz, não, acabou, não tem mais jeito. As nossas decisões muitas vezes são baseadas nos nossos sentimentos, e a gente esquece dos pés de bronze do Senhor. E a gente se esquece de que Ele é poderoso para transformar circunstâncias e situações para a glória dEle. E como crentes, como famílias, como pessoas, como igreja, a gente precisa sempre ser lembrado de quem Deus é. É assim que Ele se apresenta para Tiatira. É assim que Ele se apresenta para a nossa igreja nessa manhã. É assim que Ele se apresenta para a sua igreja ao longo dos séculos. E nesse texto aqui a gente vai ver 4 coisas distintas. E na primeira delas a gente vai perceber que Tiatira é como que o oposto de Éfeso em relação à doutrina, ética e primeiro amor. Perceba que Éfeso tinha muita doutrina, tinha muita ética, mas faltava o primeiro amor. Faltava aquele fervor do início do Evangelho, quando a gente primeiro ouve o Evangelho, quando a gente primeiro entende as doutrinas da graça. Muitos de vocês vieram de circunstâncias diferentes e houve um momento em que vocês entenderam as doutrinas da graça, os seus olhos abriram, o seu coração abriu, você disse, caramba, que coisa extraordinária, que coisa linda, e vocês queriam mergulhar nisso e viver nisso e não pensavam em outra coisa, mas de repente a normalidade da vida vem e parece que essas coisas ficam para trás. Lá em Éfeso, a igreja foi trazida na sua consciência pelo Senhor. Voltem, arrependam-se, voltem ao primeiro amor. E é possível que depois de muito tempo ainda tenhamos esse primeiro amor. Veja aí o versículo 19. O versículo 19 diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. É possível, queridos, que a gente passe muito tempo no Evangelho e a gente não se acostume com o Evangelho. E tudo que eu menos quero como pastor dessa igreja é que essa igreja se acostume com o Evangelho. É que essa igreja deixe de se impressionar com aquilo que Deus fez, com aquilo que Ele é e com aquilo que Ele ainda faz. Porque tendo sido feito como um de nós, tendo se esvaziado e se feito homem como qualquer um de nós, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz para nos salvar. E até o dia de hoje, aquele que por toda a eternidade foi onipresente, como um Deus triuno, na sua segunda pessoa da Trindade, em Cristo, Ele não é mais onipresente, porque Ele tem um corpo. E como tendo um corpo, nós sabemos que Ele está num lugar específico, à destra do Deus Pai, fazendo o quê? Intercedendo por mim e por vocês. Dioturnamente. E Ele não pode parar de fazê-lo, porque eu e vocês estamos ininterruptamente pecando por conta dos nossos corações, das nossas mentes. E Ele está ali, mostrando ao Pai as suas chagas, dizendo, eu paguei o preço por Ele. Como você pode deixar de se impressionar com isso? Como você pode esfriar quando você ouve e é relembrado do que é o Evangelho, de onde o Evangelho tirou você, de onde o Evangelho transformou, de como o Evangelho transformou você para sair da sarjeta, para sair da lama, dos maus pensamentos, para o reino do Filho do seu amor, para que você tenha uma eternidade gloriosa, uma paz que excede todo entendimento, para que você tenha de glória em glória a compreensão de que diante de você está uma eternidade gloriosa na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não, queridos, é possível
que a cada domingo que passe, nós nos apaixonemos mais e mais por esse Cristo. E é isso que eu peço. Que nas nossas orações, nós possamos pedir a Cristo que não percamos o primeiro amor. Sendo o oposto de Éfeso. Aqui não havia a mesma preocupação doutrinária. A gente vai ver daqui a pouco. Mas, queridos, é uma lista extraordinária de coisas elogiáveis aqui. Veja, eu conheço o amor de vocês. Que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja que ama. O amor é o cumprimento de toda a lei. Todas as vezes que perguntam sobre lei, o religioso vai dizer, faça isso, faça aquilo. Não deixe de fazer aquilo, não prove aquilo outro. Todas as vezes que a palavra lei é chamada grande, os religiosos eles começam a falar de legalismo. Mas todas as vezes que Jesus foi perguntado de lei, ele respondia, ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. E se você amar, você cumpre toda a lei de Cristo. Por quê? Porque o amor é o cumprimento de toda a lei. Se existe lei, se existem tábuas de mandamentos, é para nos ensinar como amar. A igreja de Tiatira, ela vai ter problemas sérios doutrinários e precisam ser tratados. Mas era uma igreja que amava. Eu conheço o teu amor. Eu conheço a tua fé. Queridos, a gente vive num mundo de dúvidas. A gente vive num mundo em que as interrogações estão aí todos os dias. Mas cada vez que a gente se aproxima mais de Deus, a gente pode ser lembrado de quem Ele é. E a gente pode ser lembrado de que, sendo quem é, Ele coloca uma convicção tão grande no coração da gente, que independentemente das circunstâncias, que independentemente das situações, Ele traz para nós uma convicção de que Ele sabe o que está fazendo conosco. Todas as coisas estão descobertas e patentes diante daquele em quem prestaremos contas, e todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. Mas não apenas amor e fé, vocês são uma igreja de serviço. Está aí ainda no versículo 19. Eu conheço o teu serviço, queridos. Era uma igreja voluntária. Era uma igreja que se colocava à disposição para fazer a obra do Senhor. Era uma igreja que estava sempre pronta e disposta. E igreja, queridos, não é um prédio. Igrejas são pessoas que foram remidas pelo sangue de Cristo. E essas pessoas estavam ali voluntariosas, cheias de serviço e, evidentemente, de perseverança. Porque eu não sei vocês, mas tem hora que dá vontade de desistir. Tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto. Tem hora que dá vontade de dizer assim, quer saber de uma coisa? Isso é demais para mim. Essa coisa está ficando muito chata, muito sem graça, muito insuportável. Mas a igreja de Tiatira não permitia que Satanás colocasse essa sementinha no coração. E eles eram perseverantes. Por quê? Porque eles aprenderam a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as outras coisas viriam por acréscimo. Na verdade, a final do versículo 19 traz tudo isso numa frase só. As últimas obras eram mais numerosas do que a primeira. A igreja fervente, amorosa, receptiva. Entretanto, tinha um grande problema ali. A gente pode ser tudo isso. A gente pode ter toda essa fé, todo esse amor, todo esse carinho, toda essa perseverança. Mas assim como em Éfeso faltava alguma coisa, aqui faltava algo extremamente importante também. E talvez Jesus esteja escrevendo essas cartas precisamente para fazer essa fusão, para que a gente jogue fora a falta de primeiro amor de Éfeso, mas que a gente jogue fora também a falta de comprometimento doutrinário e ético que essa igreja, com todo amor, com toda perseverança, com toda fé, mostrando para a gente o seguinte, mostrando para a gente que é possível crentes verdadeiros e sinceros.
É possível gente que ama de fato a palavra, que ama de fato a Cristo, que ama de fato o Evangelho e as outras pessoas se perderem por não amar a boa doutrina de Cristo, por não amar a boa ética cristã, por não amar aquilo que o Senhor traz para nós como sendo o suprassumo da verdade, a sua palavra. Portanto, aqui nos versículos 20 e no final do versículo 24, a gente vai perceber o problema da tolerância. E essa palavra, queridos, é uma palavra traiçoeira. Eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Então, entendam rapidamente que Deus deseja essa paixão. Ele disse isso a Éfeso, mas ele não aceita paixão com o comprometimento da verdade. E, infelizmente, essa tem sido a linha mestra de muitas das igrejas que existem hoje em dia. Muitas igrejas apaixonadas por Cristo. Muitas igrejas que nos deviam fazer invejar esse amor, essa perseverança, esse serviço. Muitas igrejas com as quais nós deveríamos aprender a viver para a obra do Senhor. A gente não vai jogar fora aquilo que é bom. Entretanto, queridos, a despeito de fazerem todas essas coisas boas e elogiáveis, elas precisam ouvir que essas coisas não são suficientes, porque Deus não aceita o comprometimento da verdade. Como eu disse, tolerância é uma palavra traiçoeira, porque há aspectos em que a gente precisa ser tolerante. Existe muita intolerância no meio religioso. Existe intolerância a coisas que são absolutamente secundárias. Tem gente que não tolera algumas coisas simplesmente porque a sua tradição é daquele jeito. Tem pessoas que acham absurdos algumas palavras ou alguns jeitos ou algumas coisas que são feitas na igreja simplesmente porque não aprenderam assim. Mesmo que a palavra de Deus não seja clara em relação a essas coisas, queridos, precisamos ser tolerantes com as diferenças menores. A gente não pode ser religioso intransigente, em que se a coisa não funcionar precisamente do jeito que eu idealizei, nada presta. E tem muita igreja se perdendo nessa intolerância. Tem muita igreja se perdendo porque não entende que a Bíblia, ela não traz absolutamente cada detalhe de como nós devemos nos comportar. Ela traz princípios. Ela traz 10 palavras de mandamento que devem guiar aquilo que vem ao nosso coração muito mais do que necessariamente aquilo que vem às nossas ações. As ações, elas vão ser consequências do que está no coração. E Cristo está muito mais preocupado com o seu coração do que com as suas ações. Veja a parábola do filho pródigo, por exemplo. Havia um filho religioso, obediente, quietinho, nunca trouxe vergonha para a família, nunca trouxe nenhum tipo de escândalo, nunca trouxe nenhum tipo de vergonha para a mãe, nunca fez birra no supermercado. Mas o coração dele estava nessa obediência. E quando alguém que não era tão obediente assim foi aceito, ele disse: como é que você pode aceitar ele se eu estou aqui? E tem muito crente que é assim, que requer para si toda a atenção, porque fez ou deixou de fazer alguma coisa, que acha que é o centro da igreja, do universo, do mundo. Mas aí vem o filho pródigo. Ou caba complicado. Vendeu o que tinha do pai, trouxe vergonha, fez muita besteira, fez muita coisa errada na vida. Mas o Espírito Santo faz com que ele se arrependa profundamente. E do meio das lamas, e do meio da comida dos porcos, ele se levanta e diz: eu vou voltar para a casa de meu pai. Quem sabe? Quem sabe ele me aceita ali, ainda como um dos seus empregados. E arrependido, ele volta transformado. Queridos, perceba, Deus justificou aquele que se arrependeu, mas ele não justifica
aqueles que pensam que são justos. Se você pensa que você é justo, se você pensa que você é bom, se você pensa que você é melhor do que os outros, seja lá por que razão for, entenda que o que você precisa nessa manhã é o evangelho da graça quebrando seu coração, mostrando para você o quão pecador você é e o quanto você precisa dos braços abertos de um pai pronto e disposto para receber você do jeito que você é, para transformar a sua vida. Para transformar a sua vida. Não sejamos intolerantes com aquilo que só o Espírito Santo pode transformar. Mas tanto em Tiatira quanto hoje em dia, o que está sendo tolerado é muito mais do que isso. O que está sendo tolerado é algo intolerável. E mais uma vez, a gente não vai pisar em ovos aqui. Talvez a gente pise em vespeiro. Mas é a palavra santa, poderosa e perfeita de Deus. Então a primeira coisa que a gente vê aí, no versículo 20, ele diz assim: toleras essa mulher Jezabel, que não somente ensine. Então aqui é uma palavra. Há aqui um princípio e um preceito bíblico completamente desassociado da forma de pensar dos nossos dias. Primeiro, Jezabel não era o nome dessa mulher, isso era um apelido não muito carinhoso que ela recebeu por conta do espírito que nela estava. O espírito de Jezabel, da antiga aliança, que enfrentou o rei, que enfrentou o profeta, que colocou-se à frente do seu marido, que colocou-se à frente das circunstâncias, que amedrontou Elias, o profeta do Senhor, que trouxe para si, desde as páginas de 1 Reis e de 2 Reis, o princípio hoje estabelecido como feminismo. Como trazendo para as costas das mulheres aquilo que a palavra de Deus, com muito carinho e com muito amor, tira das costas das mulheres desde a criação. Ela não somente ensina, portanto, antes de falar sobre o que ela estava ensinando, o próprio fato de ela estar ensinando quebrava princípios da palavra de Deus. Agora veja, não é ensinando qualquer coisa, porque a Bíblia fala sobre o ensino feminino. A Bíblia fala sobre, em Tito capítulo 2, elas se colocarem como mestras do bem, para ensinarem as mulheres mais novas, recém-casadas, a fazerem aquilo que a própria criação determina, aquilo que o próprio Deus colocou para elas. Mas o que Jesus tem em mente aqui é aquilo que em Éfeso jamais seria tolerado. Eles estavam permitindo algo que Éfeso diria, aqui não. Por que Éfeso diria aqui não? Porque eles já haviam recebido instruções. Como, por exemplo, o próprio Timóteo, que era pastor de Éfeso, recebeu em 1 Timóteo, capítulo 2. Proceder, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Falando sobre o culto público, ele diz assim: quero, portanto, que os varões... Perceba que o apóstolo Paulo, ele também não pisa em ovos, ele também não nada no politicamente correto. Ele diz: eu quero que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, versículo 9, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, e nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Perceba, aqui é culto público a Deus. É esse momento em que nós estamos vivendo, em que nós estamos diante coram Deo, mediado, porque essa posição em que eu me encontro aqui é a mais perigosa de todos os trabalhos que você pode imaginar. Porque Deus diz que aquele que fizer errar um i ou um tio da palavra de Deus é digno da justiça e da ira do próprio Deus. Portanto, Tiago capítulo 3, não vos torneis muitos de vós mestres, porque vós recebeis juízos dobrados. Portanto, falar sobre essas coisas diante do mundo em que nós vivemos chega a ser até perigoso.
Entretanto, queridos, nós não temos escolha. É a palavra de Deus que está aqui diante de nós. Mas por que isso? Paulo continua dizendo o seguinte, versículo 13 de 1 Timóteo capítulo 2. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Portanto, ele primeiro de tudo, ele traz o assunto da criação, queridos e queridas, entendam. Deus nos fez complementares na criação. Deus não nos fez iguais. Entendam isso. A igualdade pregada nos nossos dias é louca, é antinatural. Eu e Patrícia somos duas pessoas diferentes. É só olhar, é só ver, é só perceber. E se eu e ela fizermos as mesmas coisas, competirmos na mesma arena, ela vai levar desvantagem. Deus não nos fez para ser competidores, Deus não nos fez para sermos iguais, Ele nos fez diferentes para nos complementarmos, encaixarmos, no melhor sentido da palavra. E todas as vezes que desde Gênesis capítulo 3, as mulheres tentam ir contra essa vontade revelada de Deus, não apenas o pecado entra no mundo, mas as dificuldades entram nos relacionamentos e nas igrejas. É por isso que ele fala também do pecado, versículo 14, diz assim, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Mas é em 1 Coríntios 14, em que o apóstolo Paulo trata desse assunto, trazendo alguma luz diante de nós. 1 Coríntios 14, especialmente a partir do versículo 33, ele diz assim, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, mais uma vez, culto público, tá, gente? É apenas no culto público. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a Deus o determina, porque também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Portanto, a gente não está aqui, queridos, inventando palavras. A gente não está aqui simplesmente falando porque é algo de só menos importância. A igreja de Tiatira permitiu que aquela mulher ensinasse. E Jesus está repreendendo severamente aquela igreja, dizendo, vocês não apenas permitiram que ela falasse. Isso já é erro suficiente em si mesmo. Mas vocês fizeram mais. Vocês, além de toda essa teologia apostólica que está equivocada, vocês se deixaram levar pelo que ela ensinava. Aliás, ela se autodeclarou profetisa. Ela disse que ela era alguma coisa que ela não era. E o que é que ela estava ensinando? Ainda no versículo 20, que seduzam os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem carnes sacrificadas a ídolo. E a palavra prostituição aqui precisa ser entendida. Porque muitas vezes a gente pensa que prostituição é simplesmente o ato de pagar uma prostituta para ir para a cama com ela. Só que a palavra utilizada aqui é porneia. E porneia vai muito além do que simplesmente você pagar uma prostituta e ir para a cama com ela. Todos os pecados na área sexual, dos quais, queridos, todos nós somos afeitos, porque nós somos pecadores caídos. Todos nós precisamos entender que estamos falando diante de um Deus que é santo, que é justo, e que está julgando cada uma das nossas obras, como Ele mesmo vai dizer aqui. É por isso que a gente vai precisar da continuação desse texto, da graça que só nesse texto pode haver. Mas todo adultério, toda fornicação, toda pornografia, todo sexo pessoal, a masturbação, toda ideia ou pensamento que vem à sua mente que não esteja simplesmente linkado ao ato sexual de um casal casado, diante de Deus e diante das Escrituras, é algo condenável diante das Escrituras e diante dos olhos de Deus. E o espírito de Jezabel estava sendo levado para aquela igreja. O espírito de Jezabel que permitia esses pensamentos
é também o espírito que permeia, queridos, as igrejas nos dias de hoje. Onde é normal algumas dessas coisas, algumas são vistas como menos problemáticas do que as outras. Entretanto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 1 a 8, diz que essas coisas são intoleráveis. Pecados cometidos contra o corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo não nos pertence. Ele é nosso em terceiro lugar, segundo as Escrituras. Ele primeiro pertence a Deus. Ele é o dono do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 7, você percebe que se você é casado, a sua esposa ou o seu esposo é o dono do seu corpo e não você. Em terceiro lugar, ele é seu. Mas você é quem está mais perto dele, então cuide dele. E cuidar do corpo, queridos, não é simplesmente fazer os exercícios que a gente tem feito. Cuidar do corpo é cuidar da mente, é cuidar da santificação, sem a qual a palavra de Deus diz que ninguém verá o Senhor. Portanto, a gente não está falando de algo de só menos importância. A gente não está falando de alguma coisa que não precise ser falada abertamente, ainda que o espírito dos nossos dias não permita esse tipo de coisa. Essa sedução, esse pensamento que faz com que muitos de nós simplesmente possam continuar andando nessas coisas, que o texto vai chamar, sabe de quê, no versículo 24? As coisas profundas de Satanás. As coisas profundas de Satanás. O objetivo aqui, queridos, é que eu e vocês façamos uma aliança com o nosso corpo. Que eu e vocês façamos uma aliança com a nossa mente, com os nossos olhos. Para que, ainda que seja politicamente incorreto e ainda que o mundo esteja sedutor a cada tempo, a cada pegada no celular, a cada ida para o supermercado, a cada caminho que a gente vá, em todos os lugares o mundo é sedutor. Nós precisamos entender, queridos, que nós somos filhos de um Deus santo, que pagou o preço pelos nossos pecados, que odeia a porneia, que odeia os pecados contra o corpo, que odeia aquilo que nós fazemos com tanta liberalidade e que precisa de uma vez por todas ser extirpado do nosso meio, para sermos conhecidos como gente santa, para sermos conhecidos como gente não santarrões, não achando-se melhores do que os outros, mas necessitados de graça, necessitados de perdão, necessitados de novidade de vida, pedindo a Deus que possa fazer com que a nossa mente e o nosso coração sejam transformados de dia em dia. Esposas, ajudem os seus maridos nisso. Não permitam que os seus maridos saiam de casa sem estarem completamente satisfeitos. Não permitam que os seus maridos saiam. Veja, qualquer pecado cometido por eles, a culpa é deles e não de vocês. Entretanto, vocês estão ali como auxiliadoras idôneas. Como auxiliadoras idôneas para fazer com que eles possam ir satisfeitos para a guerra. E trazer o fruto da caça. Para que vocês possam viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Santidade, queridos, requer de nós mudança de mente, mudança de paradigma, mudança de vida. Requer que eu e vocês, nos mínimos detalhes, comecemos a pensar, peraí, será que isso eu penso assim, porque eu aprendi assim, ou porque a palavra de Deus diz assim? E que a nossa mente seja cativa sempre à palavra de Deus. Terceiro lugar, o tratamento de Deus. Como é que Deus trata essas coisas? Veja, Ele tem os olhos de fogo, Ele tem os pés de bronze. Então, de um lado, a gente tem esse temor e tremor. Por quê? Porque Ele tudo vê, Ele a tudo prescruta. Entretanto, nessa prescrutação divina, Ele é gracioso, Ele é perdoador, Ele é bom. E Ele é capaz de fazer esse tipo de coisa aqui entre os versículos 21 e 25.
Deus odeia o pecado, queridos, mas Ele providencia um escape para os seus filhos. E a primeira coisa eu falei para as crianças aqui, versículo 21, Ele é paciente e nos dá tempo para nos arrepender. Versículo 21 diz assim: dê-lhe tempo, está falando de Jezabel aqui, mas vocês vão entender. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua porneia, ou seja, do seu pensamento filosófico. É muito mais do que necessariamente prostituição. E o que está sendo pedido de vocês aqui, queridos, não é que vocês simplesmente não adulterem. O que está sendo pedido de vocês aqui por Cristo é que vocês se santifiquem, se separem, tenham um pensamento puro. E esse tempo é dado para vocês. Não sejam como Jezabel. Não sejam não tenham esse fruto de pensamento que vai sempre buscar a ocasião para que a sua vontade seja feita, para que o desejo do seu coração seja respondido. Certamente, vocês vão achar gurus que vão dizer coisas diferentes para vocês. Certamente vocês vão achar filosofias que vão tentar encaixar o pensamento pernicioso do coração de vocês naquilo que talvez um versículo fora das Escrituras possa dizer. Não caiam nisso. Santifiquem-se diante do Senhor. Santifiquem-se diante do Senhor. Depois leiam 1 Tessalonicenses capítulo 4. Todos os pecados contra o corpo, Deus é o vingador. Deus é o vingador. Segundo, Ele disciplina para arrependimento. Versículo 22 diz assim: eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Veja, queridos, pecados têm consequências. Eu não sei se você já descobriu isso na sua vida, mas eu já descobri na minha. Pecado é chato demais, é bronca, porque depois a conta vai chegar. Ainda que Cristo já tenha pago o preço do nosso pecado, e graças a Deus Ele pagou, o preço chega para que a gente viva aqui nesse mundo. Então é tolice continuar no pecado. É tolice não abandonar o pecado como crentes. É tolice a gente achar que a gente vai lidar com as consequências apenas eternas, porque Cristo pagou o preço lá na cruz do Calvário. Não, a gente vai pagar aqui e agora. E é impressionante como essa repetição aqui. Veja, eu vou prostrar vocês de cama, eu vou fazer com que vocês sofram a disciplina, caso vocês não se arrependam. Mais uma vez aqui, veja a ânsia de Cristo, veja o grito de Cristo: arrependam-se, mudem, não continuem a viver do mesmo jeito que estão vivendo, não vai dar certo, vai terminar ruim, vai terminar errado. Casados, essa palavra é para vocês. Não continuem vivendo no espírito de Jezabel, achando que a esposa é só mais uma, achando que o corpo dela é só mais um, que você pode ver outros. Adolescentes e jovens, pelo amor de tudo, isso é para vocês. Não pensem que o espírito dos nossos dias vai fazer com que a vida de vocês seja impune em relação a tudo que vocês precisam ver e viver e agir. Vocês estão lutando contra a carne, continuem nessa luta. Continuem nessa luta. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós e porque vocês têm vencido o maligno. É possível que pela palavra de Deus e pelo amor às Escrituras, que por amor a Cristo, vocês possam viver em santidade, mesmo no mundo que odeia a santidade. Mulheres, é verdade que os homens eles são muito mais afeitos ao longo da história contra esse tipo de pecado. Mas a gente vive num mundo doido demais. A gente vive num mundo louco demais. E os dias de hoje, meus queridos, tem acontecido alguma coisa.
em que as mulheres também estão precisando ouvir essa palavra. Também estão precisando se contentar em Cristo. Há alguns aqui que são solteiros ou solteiras, e que talvez não tenham necessariamente em casa essa carência. Queridos, isso que eu vou dizer para vocês, serve para todos nós, da criança ao velho. A gente precisa aprender a desenvolver contentamento no nosso Salvador. A gente precisa entender que o que Cristo fez na cruz é mais do que suficiente para trazer para mim e para vocês alegria, paz, gozo, alegria que excede todo entendimento. Terceiro lugar, ainda nesse tratamento divino, ele julga eternamente quem não se arrepende. Não brinquem com isso. Não brinquem com isso. Versículo 23 diz assim: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. E aqui a gente precisa do Evangelho. Aqui a gente precisa do Evangelho. Porque todos aqueles que serão julgados pelas suas obras são aqueles que não se submeteram a Cristo. A boa notícia aqui é o seguinte: se você se submete, se você arrepende-se dos seus pecados, e Cristo pagou o preço pelos seus pecados, você vai ser julgado pelas obras de Cristo. Portanto, numa palavra que fala sobre santificação, ouça o Evangelho. Ouça a voz de Cristo. Ouça o seu grito da cruz do Calvário dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Arrependa-se e venha para Cristo ainda nessa manhã. Porque se você não se arrepender, você vai ser julgado pelas suas obras. Se você não vier para Cristo, aquele que sonda mentes e corações, ele sonda também as suas obras, as suas mentes e os seus corações. Não é um tempo propício, queridos, para a gente brincar com Deus. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, hoje é o dia de você semear santidade, transformação, arrependimento, diferença, Evangelho. Venha para Cristo. Quarto e último lugar, ainda nesse tratamento divino. Veja que coisa graciosa. Deus não joga nenhuma outra carga sobre nós. Versículos 24 e 25 diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Queridos, se você está aqui nessa manhã, e por algum motivo, você diz: puxa, que legal o pastor está falando isso. Que bom que ele não está falando comigo. Que bom que ele não está falando comigo. Primeira coisa, louve a Deus por isso. Louve a Deus por isso, porque no meio de um mundo mau, você pode ser encontrado fiel. Agora, lembre-se de uma coisa: não se segure na sua fidelidade. A Bíblia diz que aquele que está em pé, veja que não caia. A Bíblia diz que nós não, mesmo o apóstolo Paulo sendo quem ele era, ele dizia: eu sou o pior dos pecadores, porque eu conheço os desejos do meu coração. Se você pensa estar livre desse pecado, vá adiante, lembrando que Deus não vai pedir ou requerer de você nenhuma carga que você não possa carregar. E não é isso que o Evangelho diz. Jesus olha para a gente como eu e como vocês. E aqui eu estou falando não só para quem ouviu essa última aplicação, mas para todos nós. Para todos nós. Carregando carga pesada ou não. Ele diz assim: venham para mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Está difícil para você nessa área da vida? Não é essa, é outra. Qual é a área que está difícil para você, meu querido? Qual o pecado que assola o seu coração? Qual o pecado que você não consegue largar?
Qual o vício que você não consegue deixar de se submeter? Qual é a área em que você ainda está dizendo aqui não, Deus? Aqui deixa comigo que eu resolvo. Resolva as outras. Resolve meus problemas aí, financeiro, sentimental. Resolve essas coisas aí. Mas essa área aqui, deixa que eu resolvo. Que área é essa? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Rendam-se completamente a Cristo. Completamente a Cristo. Vocês já sabem disso, eu gosto de músicas antigas. E tem uma que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Tudo deixares no altar. Em quarto e último lugar, queridos, a gente tem nos versículos 26 a 28 as recompensas de Cristo. Talvez até aqui a gente diga: puxa vida, é difícil, né, a vida cristã. E deixa eu lembrar para vocês, é mesmo. O caminho é estreito. A porta é apertada. É difícil, porque quando Jesus chama a gente, Ele não chama a gente do jeito que estão chamando por aí, não. Aliás, que mensagem a gente ouviu domingo passado por Adriano aqui, né? Quando ele fez aquela comparação, dizendo: como é que vocês chamam as pessoas para a igreja? Olhem para mim, olhem como eu sou bom, olhem como eu sou legal, olha a minha família. E é assim que muitas pessoas têm chamado as pessoas para viver o evangelho, como eu sou. Rico, feliz, fotos felizes, família linda. Mas Jesus, quando me chama e chama vocês, Ele me chama e chama vocês dizendo assim: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Entrai pela porta estreita. Por quê? Porque largo é o caminho e espaçosa é a porta que conduz para onde, gente? Para a perdição. Mas apertado é o caminho e estreita é a porta que conduz para a vida. Que conduz para a vida. Então, é com a perspectiva de que aqui a gente pode viver um pouquinho de lá que a gente recebe essas recompensas aqui. Primeiro, versículo 26 diz assim, se eu conseguir achar, evidentemente: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Percebam aqui, o Salmo 2 foi lido no início do culto. Quando Jesus é apresentado como aquele que vem com um cetro de ferro nas mãos, para destruir as nações, todos aqueles que se exaltam serão humilhados naquele dia. Todos aqueles que vivem dissolutamente estarão do lado esquerdo e serão rejeitados naquele dia. Muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos tantas coisas. E Jesus lhes dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. Mas aqueles, queridos, que se submetem a Cristo, aqueles que por conta do evangelho vivem não de si para si mesmos, mas vivem de forma digna do evangelho de Cristo, esses vão receber naquele dia não apenas o estarem do lado direito, não apenas o estarem com o povo de Deus, mas eles mesmos julgarão as nações. E todos aqueles que se colocarem contra eles nos seus caminhos de santidade, se não se arrependerem, porque Deus é gracioso, vão entender o significado do Salmo 23. Eles verão uma mesa colocada diante de você por Cristo. E como inimigos, eles apenas estarão ali na sua presença. Mas sem poder comer do pão. Sem poder desfrutar do vinho. E aquela própria visão será uma gota a mais de fel no seu cálice de sofrimento. Mas eu e vocês, aqueles que se submetem a Cristo, estarão
com autoridade sobre as nações. Os pés de bronze são de Cristo. A força, o poder e a glória é de Cristo. Mas como co-herdeiros com Cristo de todas as coisas, nós estaremos julgando o mundo com Ele, julgando as nações com Ele. Mas a coisa mais tocante para mim aqui nesse texto é o que ele diz no versículo 28. Assim também como eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Se você tiver a curiosidade e for um pouquinho mais para frente, para o capítulo 22, já no finalzinho do livro, capítulo 22, versículo 16, o texto diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Quem sou eu? Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O que Jesus está dizendo aqui, querido, no capítulo 2, é que se você se submete a Ele, se você se arrepende dos seus pecados, se você anda em novidade de vida, ter autoridade sobre as nações é um pequeno detalhe. Você vai ter acesso a Ele mesmo. Você vai ter acesso direto àquilo tudo que Ele recebeu do Pai. Toda a honra, toda a glória. Você vai ter acesso a Cristo como sendo agora o seu amigo eterno. Como aquele que vai ter intimidade com você, não apenas para que você se ajoelhe e faça algumas orações mediadas, mas para que você possa caminhar no jardim, para que você possa receber os seus próprios ensinamentos, para que você possa ter uma vida assim como foi idealizada lá na criação, em Gênesis capítulos 1 e capítulo 2, onde não havia pecado, nem dor, nem morte, nem sangue derramado, a não ser quando no capítulo 3 o pecado entrou no mundo e começou-se então um rastro de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, até que o sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário, para que eu e vocês agora possamos esperar por aquele dia glorioso em que a estrela da manhã brilhará completamente no nosso coração. A estrela d'alva, Cristo em pessoa. Eu não preciso mais de nenhuma promessa. Eu não preciso de uma casa nova. Eu não preciso de um diagnóstico perfeito. Eu não preciso sequer que o meu visto seja aprovado. Eu não preciso de que a minha família seja absolutamente perfeita em todos os seus detalhes. Eu não preciso que o meu filho passe no concurso. Eu não preciso que todos os meus bens sejam preservados, que toda a minha família esteja viva. Cristo é suficiente para mim. Que Cristo seja suficiente para você. Que se tudo for perdido, tudo, mas você tiver a brilhante estrela da manhã, você esteja completamente satisfeito, hoje e eternamente. Final, versículo